Paz seja convosco, meus queridos. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar da palavra do Senhor. Amém? E que o Senhor venha revelar a você tudo aquilo que Ele também revelou a mim através dessa palavra. Espera aí que é pouco tempo, tá bom? E que Deus fale conosco. A casa de meu pai, muitas moradas. 1 Samuel, capítulo 10, no versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já quem o Senhor tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o Rei! Amém? Glória a Deus! Amados, para quem ouviu, quem está ouvindo eu falar esse versículo, você pode estar pensando assim: esse rei ao qual esta palavra está se referindo deve ser o rei Davi. Mas eu sinto dizer que não é o rei Davi. Estamos falando aqui de Saul, né? Estamos falando aqui de uma passagem ao qual Deus estava elegendo Saul, e conforme o profeta Samuel citou aqui, amado, foi um rei eleito por Deus, e ainda fala assim que não há outro semelhante a Saul. O que eu quero te dizer através dessa palavra a qual o Senhor vem me revelado, né, querido? Saul tinha tudo para ser bem sucedido diante da sociedade, diante de Deus. Assim como nós vemos hoje, no tempo de hoje, amado, várias pessoas bem-sucedidas, pessoas de boa família, de boa índole, pessoas, amado, temente a Deus, pessoas com uma vida financeira abençoada. Assim também era Saul. Saul era um jovem, amado, humilde, né, de boa aparência. Aqui no capítulo 10, se você ler o capítulo 10, você vai ver que Saul ele tinha um porte físico, né, ele era um cara alto, era forte, né, cobiçado, né, pelas mulheres, um cara bonito. Seus pais tinham uma vida financeira boa, e mais importante, ele era temente a Deus, ele era humilde e temente a Deus. Então, amado, Saul tinha tudo, né, que agradava a Deus e que agradava ao povo. E você que conhece a história, o povo ainda em meio a pecado, né, contra Deus, a desobediência contra Deus, começou a clamar a Deus pelo rei. Então o Senhor colocou, ungiu Saul como rei. E ainda então, amado, Saul não almejava ser rei. Saul ele não queria ser rei. Se vocês lerem mais um pouco mais profundo nessa palavra, diz que num dia que ele ia ser coroado a rei, ele se escondeu, amado, porque ele não se achava digno de ser rei diante daquele povo. Ele não se achava no direito de ser rei do povo. Tamanha era a humildade de Saul. Para vocês verem como é que era a história de Saul, né? Muitos aí, eu sei que de repente você ouviu alguma palavra contrária a essa que eu estou te dizendo, mas Saul era humilde, era temente a Deus, era obediente, era de uma família boa, então tinha tudo para dar certo, né, na vida de Saul, né? Contrário àquilo que muitos hoje só pregam a parte ruim de Saul. Mas ainda quando ele foi ungido a rei, ele ainda rei, ele era humilde e obediente. E tinha Samuel como seu conselheiro, o profeta Samuel como seu conselheiro. Então tudo que ele fazia, querido, tudo o que Saul fazia, ele consultava primeiro a Samuel.
Então você vê assim, você pode estar associando até Saul com algumas pessoas que você conhece. Mas, amados, na estrada da nossa vida, né, na estrada da nossa vida, vai ter obstáculos, vai ter situações que a gente vai ter que lidar, aprender a lidar, aprender a ouvir a voz do Senhor para que a gente não saia dessa estrada, não saia desse caminho. Né? E algumas coisas que eu vou citar aqui agora, de repente está acontecendo com você, você sabe de alguma pessoa que está acontecendo isso na vida dela. E eu queria dizer para você, amado, que o primeiro tropeço de Saul foi a falta de paciência, né? Foi um dos primeiros tropeços, e a desobediência ao profeta. Saul estava indo para uma guerra e o profeta falou: espera aqui até o 7º dia, e quando eu chegar, assim se cumpra o que tem que se cumprir. E chegado no 6º dia, a palavra do Senhor disse que ele perdeu a paciência, né? Ou seja, perdeu também a confiança no profeta. E colocou seus soldados, amados, em perigo, colocou as pessoas que estavam ao seu redor em perigo por causa da sua desobediência. Então, chegando o profeta no 7º dia, chegando Samuel, viu que ele tinha desobedecido, viu que ele não tinha, por falta de paciência, colocou seus soldados em risco, alguns soldados morreram, né? Samuel chega a chamar ele de tolo. Você é um rei tolo. Então, amado, foi o primeiro tropeço dele. Então, daí então, ele fingiu em se arrepender por causa do cargo que ele tinha como rei. Então, ele tinha que colocar diante de todos assim: o rei está arrependido, mas verdadeiramente as suas atitudes, também que o Espírito Santo de Deus ele possa te revelar, amado, né? Aquilo que realmente você possa absorver dessa pregação. Mas as suas atitudes, querido, não revelavam realmente que ele estava arrependido. Ele estava arrependido somente de boca, mas de coração. Saul, ele não estava arrependido de nada que ele fez. Para você ter ideia, amado, Saul, antes dos tropeços, ele era tão abençoado, que eu me recordo agora que teve uma vez que Deus usou ele como profeta, no meio de um monte de sacerdotes. Deus usou, né, para profetizar para aquelas pessoas. Mas aí, amado, cai de um escorrego fora da estrada, que possa te colocar fora da estrada, fazer com que você comece a gradativamente se afastar de todo o propósito de Deus. Todo o propósito. Ou seja, amado, um erro chama outro erro, uma falha chama outra falha, um pecado chama outro pecado, e gradativamente você vai se afastando dos propósitos de Deus. E assim, querido, ele começou a se afastar dos propósitos de Deus, né? Ele certa vez ele em uma guerra, é uma história bastante conhecida. Deus falou para ele através do profeta Samuel para que ele não trouxesse nada, né? Nada de resto que sobrasse daquela guerra ali. A Bíblia chama de despojos, né? Não trouxesse nada. E Saul, ele desobedecendo a Deus, ele pegou os bens ali daquele povo ali e levou consigo. Ou seja, ele falou: não, mas eu obedeci a Deus, eu fiz tudo o que Deus ordenou. Mas ele também fez aquilo que Deus não ordenou, aquilo que Deus falou para ele não fazer. E ele começa a debater com o profeta, né, achando-se na razão de ter feito algo bom. Amado, ainda que na sua razão você se acha na razão de estar fazendo alguma coisa porque você acha que está certo, se for algo, amado, contrário à vontade de Deus, não faça. Não faça, porque é um erro que hoje várias pessoas estão cometendo, esse erro achando: não, para mim isso está certo. E a opinião de Deus está onde? Entendeu, amado? Outro erro, outro tropeço de Saul, né? E
chegou a um certo ponto de ele começar, através das suas falhas, dos seus erros, ele se afastar do propósito de Deus, se afastar da obediência, né, de tudo aquilo que Deus ele de repente tem planejado da vida de Saul, que ele começa, amado, a se vangloriar por tudo aquilo que ele tem feito. E Saul ele resolve construir um monumento a ele, ou seja, a glória é dele. E ele começa a construir um monumento a ele, para que ele seja adorado, né? Para que a glória seja dele, né? E toda essa situação, Deus ele resolve chamar Samuel e falar: Samuel, esse verdadeiramente não é o rei que eu quero para o meu povo. E enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto Saul está querendo fazer imagem, quer que a glória seja dele, quer que a honra seja dele, né? Se vangloriando, Samuel está procurando um novo rei. Oh, glória a Deus! Então Samuel vai até Davi, querido, e unge Davi como rei. Mas olha que coisa interessante. Ele unge Davi como rei, mas imediatamente Davi não chega lá para tomar o seu trono, não. Olha que coisa linda. Davi é tão humilde, amado, tão humilde, que ele é ungido rei e ele continua trabalhando. Você está entendendo? Se foi Deus que te chamou para algo, confia, não saiu agora, mas vai sair futuramente, você não vai deixar de ser, né? Por causa daquele momento, você não vai deixar de ganhar por causa daquele momento. Diferente do que aconteceu com Saul, que ganhou e desperdiçou. Né, amado? Desperdiçou. Então Davi é ungido a rei. Porém Davi não, ele é intitulado por Deus, pelo sacerdote, mas não toma o trono, porque ele não quer tomar o trono de Saul, amado. O que é teu, amado, ninguém pode tomar, não é por força nem por violência. Se Deus tem reservado algo para você, calma, que vai chegar a hora. Assim Davi confiou. E você sabe de toda a história que ele derruba o gigante e tal, e as mulheres começam, e uma canção, amado, apenas uma canção que aquele povo começa a celebrar a vitória de Davi, né, contra o gigante. Saul ele sente ciúme e inveja de Davi, outro escorrego, meu querido, perigosíssimo demais. Vai dizer que hoje não existe ciúme e inveja daqueles que estão almejando, daqueles que têm uma posição, amado. E isso aí começa a te tirar da visão da estrada de Deus, ó, do caminho do Senhor. Você quer algo que não te pertence, você quer ser almejado, você quer chegar, você quer ser vangloriado. A humildade, amado, humildade. Davi teve humildade para esperar o tempo de Deus. E Saul, querido, ele teve ciúme de Davi e começou a perseguir o ungido de Deus para matá-lo, começou a fazer emboscadas, começou a fazer armadilhas para pegar Davi, para matar Davi por ciúme. Querido, isso é uma situação que você tem que colocar em prática na sua vida. O que é teu, o que é dos outros é dos outros. Qual foi a diferença de Saul e Davi? Foi porque um pecou e o outro não. Os dois pecaram diante de Deus, amado. Os dois pecaram contra Deus. Mas Davi pecou, mas se arrependeu do seu pecado. E Davi, querido, diferente de Saul, toda a honra, toda a glória ele dava a Deus, né? Saul ele queria a glória para ele, Davi não. Davi ele queria a glória, queria glorificar a Deus, né? Enquanto Saul queria fazer imagem dele para ser adorado, Davi queria construir um templo para adorar a Deus. Entendeu a diferença? Então na nossa vida, na estrada da nossa vida, amado, a gente pode de repente dar uma derrapada, mas volta para a estrada, né?
esse caminho que nos leva à salvação, que nos leva a Deus, ele vai ter várias situações que queiram nos tirar, vários caminhos que queiram, né, nos tirar dessa presença, nos tirar do caminho do Senhor, querido. Mas toda vez se arrependa e volta para o caminho, faça igual a Davi, seja um adorador, seja um homem segundo o coração de Deus. Olha quanto salmo Davi, ele em arrependimento, ele se declara para Deus, ele se prostra diante de Deus. Então, amado, no mundo onde nós vivemos, o mundo ele está tentando nos sufocar de uma forma que às vezes a gente fica desesperado querendo colocar os pés pelas mãos e se atrapalhar, amado, e de repente você está totalmente contrário à vontade do Senhor. Mas não perca, né, a sua visão da estrada, querido, né? Não perca a sua visão do propósito de Deus, né? Descansa no propósito de Deus, alegra teu coração, amado. Hoje eu estava comentando com alguns amigos que eu fui visitar, né? Mesmo na quarentena, a gente foi com todo aquele cuidado. E uma palavra que Deus me deu ali para aquelas pessoas ali, né? Foi que, amados, pelo menos nós temos a quem recorrer. O que eu estou vendo de pessoas desesperadas, né? Porque estão passando por uma dificuldade, por uma situação assim, não sabe a quem recorrer, não sabe para onde ir, não sabe a estrada que deve seguir. E nós, amados, nós sabemos a quem confiar, nós sabemos a quem recorrer, nós temos a quem nós prostrarmos os nossos pés, que é a Deus. Imagina as pessoas que não estão. Então você, amado, que sabe que tem um Deus que zela por você, que te ama, que cuida, amado. Pensa no propósito que Ele tem para a sua vida e não saia da estrada dos caminhos do Senhor. Vai vir circunstância que faça você pecar, que faça você errar, mas se arrependa e volta. Estabelece, amado, um elo com Deus, estabelece uma intimidade com Deus que só você ele saiba. Mas Saul tinha tudo para dar certo. Eu sei que você foi feito para dar certo. Saul também foi criado para dar certo. Mas as atrapalhadas da vida dele, ele infelizmente não retornou. Ele escolheu o outro lado que não era o do propósito de Deus e acabou como se acabou. Mas seja como Davi, pecou, se arrependa, pecou, se prostre diante de Deus, pecou, amado, olha para o Senhor, confessa seu pecado e declare o seu amor, declare para o Senhor que Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida que te traz a salvação. Amém? Então eu queria que você ficasse com essa palavra. Não perca as suas bênçãos, não perca o que o Senhor tem reservado para você não, viu? Até aqui, querido, que eu queria deixar essa palavra. Que Deus ele te abençoe, amém? Eu queria orar pela sua vida, curve sua cabeça. Você que está na sua casa, se tiver algum familiar, amado, como de costume eu peço sempre, chama, ora com você. Ora para que passe essa dificuldade, que você possa estar passando. Se não está passando, querido, continua glorificando a Deus, que Ele é fiel e Ele te ama demais, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, diante de Ti, meu Pai, eu queria te agradecer por esta palavra, Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Saul, ele tinha tudo para ser feliz, amado, ele tinha tudo para dar certo, mas ele se atrapalhou em seus erros. E assim, Pai, ele não se arrependeu, mas nós queremos ter um coração igual ao Teu, Senhor, igual de Davi, que errou e se arrependeu, Pai. Aleluia. Nós queremos te pedir, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão, Senhor Deus amado, cegas e não estão mais enxergando a estrada a qual o Senhor tem preparado, a estrada que o Senhor, Pai amado, fez para que eles traçassem, Senhor. Que eles, Pai, venham sair, Senhor Deus amado, das suas vontades e cumprir a sua vontade, Senhor. Abre os olhos espirituais do teu povo, que, Senhor Deus amado, eles possam tirar as vendas e enxergar
a sua estrada, o seu caminho que é melhor para eles, meu Pai. Vai de encontro aos fracos, vai de encontro, Senhor Deus, aos cansados, Pai. Levanta o teu povo, anima o teu povo, que teu Espírito Santo vai de encontro a eles e dê uma injeção de ânimo através da sua presença na vida deles, meu Pai. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua presença. Muito obrigado por saber que nós podemos contar, Senhor Deus, com a tua presença em nossas vidas, a tua graça e a tua misericórdia, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. É que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, que Deus te abençoe, fica com essa palavra. E Deus, Ele te ama demais, viu? Continua na estrada, tá bom? Não sai dos caminhos, não. Que Deus te abençoe, te guarde, você e sua família. Amém.